Eu sou Vânia Dalbello, sou fundadora do P4K, Pilates for Kids. E na live de hoje eu vou falar para vocês sobre por que o P4K, né? Ele pode possibilitar vocês ter mais. Nós sabemos o quanto hoje a gente realmente valoriza, né? Algumas coisas que até na nossa infância poderia não ter tanto valor, que é a questão de ter tempo, a questão de poder escolher algumas coisas, né? Aonde a gente vai estar, aonde a gente vai querer dedicar mais tempo, aonde a gente vai querer ter mais tempo. E nós sabemos que isso é uma das grandes valiosidades que a gente pode ter, de realmente estar escolhendo aonde nós vamos colocar o nosso tempo. Então, todo mundo, quando se dá conta da importância de ter tempo, de como realmente isso vai transformar a sua vida e a vida de outras pessoas, elas começam realmente a entender que é algo extremamente valioso. Então, eu quero que você realmente aproveite essa live de hoje, que você possa, sim, se dar conta de algumas coisas que de repente não estavam sendo levadas em contas, ou algumas coisas que você, de repente, eu não valorizava isso, hoje eu enxergo com outros olhos. Então, esse é o objetivo da nossa live de hoje, para que você realmente enxergue, né, como às vezes as pessoas me dizem, agora eu enxerguei, Vânia, uma luz no fim do túnel, agora eu realmente estou enxergando, porque realmente o P4K, ele realmente pode te dar essa possibilidade, e ele realmente dá essa possibilidade. Então é isso que eu quero que você realmente se dê conta. Quando eu realmente trago esse tema de aula, né, as pessoas me perguntaram, inclusive, lembra que eu falei que as lives dessa semana, elas iam ser muito baseadas nas perguntas de vocês? E uma das coisas que as pessoas me perguntaram é, Vânia, como é que tu fica com as tuas filhas? Como é que tu vai viajar? Se tu trabalha no Pilates, dando aula para as crianças, tu trabalha com a gente, faz as lives todos os dias, como é que tu consegue fazer tudo isso, né? E isso realmente pode ser visto por vocês como algo extremamente, a Vânia faz muito pouco ou trabalha muito pouco, né? Só que na realidade a gente precisa ter estrategicamente pensado onde nós vamos investir o nosso tempo, aonde realmente ele é valioso, aonde ele realmente vai fazer diferença na nossa vida, aonde realmente ele vai ser um local onde a gente vai estar colocando ele, né? Afinal de contas é o nosso tempo, é a nossa atenção, e ele vai proporcionar mais coisas. Então é isso que a gente precisa entender. Então as pessoas que me perguntaram sobre isso, sobre como que eu consigo ficar de manhã com as meninas, como que eu consigo, é isso que eu quero mostrar para vocês, que se eu consigo, você também consegue. Se eu entendi a maneira de fazer isso, também você pode aprender e pode implementar. E eu quero dizer para vocês que a maneira que eu utilizo é realmente utilizando uma metodologia que me proporcionou isso. E é essa forma de estar trabalhando, estar percebendo isso, que eu quero que você anote agora. Que você pegue um caderninho, que você vá anotando, de preferência aquilo que vai estar transformando a sua vida. E agora eu quero que você realmente pense como é a sua vida, como é que é o seu dia a dia, o que você faz durante o seu dia, né? Você acorda, você toma café, você se arruma, você tem um trabalho, você vai, fica quanto tempo? Então, primeiramente, antes de você entender como ter mais tempo, você tem que perceber quanto tempo você tem hoje para você, né? Nós precisamos ter tempo para viver, para aproveitar, para estar com os nossos filhos, com os entes queridos, enfim, com as pessoas que estão ao nosso redor, viajar, enfim. A gente não veio nessa terra e Deus não botou você e não me botou aqui só para trabalhar. Pode ter certeza que Ele não queria só isso nosso. Só que nós temos algo que se chama livre-arbítrio. E cada um escolhe aonde fazer e como fazer. Então, antes da gente realmente se dar conta do quanto a gente pode crescer e melhorar e estar conseguindo fazer coisas que a gente gostaria, nós precisamos entender qual é a nossa realidade hoje, né? E eu sei, e eu já passei por isso, eu já passei por fases da minha vida em que eu acordava, eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava em casa, final do dia, eu ajeitava as coisas e ainda trabalhava mais algumas horas, né? Então a minha vida, ela era realmente só trabalhar. Trabalhava de dia num lugar, aí chegava, comecei a trabalhar com Pilates, trabalhava até 10 horas da noite, e isso foi por muito tempo.
Até o momento que eu me dei conta de que daquela maneira, só trabalhando, 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 eu não ia conseguir nem mesmo pensar em uma forma de sair daquela situação. Existe uma história que fala, né, que tinha um piloto de avião e ele estava realmente pilotando a nave e por um determinado momento o piloto do avião, ele sai, ele pega um café que estava ali, que era servido para as pessoas, né? E ele vai até a pessoa e entrega esse café para essa pessoa, né? Que era um passageiro. Ah, o passageiro pensou, nossa, que legal, o piloto aqui tá me trazendo um café, eu me senti todo lisonjeado, todo feliz e tal. Só que, ao mesmo tempo que ele viu que o piloto trouxe para ele um café, naquele mesmo momento ele pensou, se ele está trazendo o café, quem está pilotando a nave? E às vezes o que acontece com a gente é isso, a gente está preocupado em servir o cafezinho, em fazer as coisas, e a gente não se dá conta que a nossa vida, nós somos o piloto dela. É nós que escolhemos, é nós que devemos colocar a nossa energia ou escolher aonde a gente quer delegar e ter mais tempo, passar mais tempo. Então, quando você causa algo em você que não está sendo legal, que você se dá conta de que, poxa, desse jeito não dá mais, desse jeito eu não vivo, desse jeito eu só trabalho. Então você tem que se dar conta disso, porque não adianta eu vir falar de tempo para você se você realmente acredita que o tempo tem que ser todo destinado a um trabalho só. Ou que eu tenho que trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite todos os dias até sábado, por exemplo. Quando você tem essa consciência, você não consegue nem mesmo ter tempo para você olhar outras coisas. E não é uma pessoa, não é duas pessoas que me escrevem, que me dizem, Vânia, olha só, eu sei que estava acontecendo a jornada, eu sei que tu liberou algumas aulas, mas eu não tive nem tempo de assistir. Gente, se você não tem 30 minutos, 3 vezes por semana, para você destinar a você a mudar a sua realidade, como é que você vai sair disso? Como é que você vai enxergar outras possibilidades? Você tem que entender que tempo, ele realmente tem que ser destinado para algumas coisas. E se você está tendo que trabalhar todo dia, é porque algo já está errado. Se você tem que trabalhar mais do que as mais de 8 horas, por exemplo, alguma coisa não tá certo. Alguma coisa está acontecendo que não é a maneira como deveria acontecer. Você só está vivendo para trabalhar, é isso que você quer? Viver só para trabalhar? Deixar os seus melhores anos da sua vida, onde você tem mais saúde, onde você tem mais disposição, onde você tem mais sonhos, somente trabalhando, 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 trabalhando? É isso que você quer? E aí ter aquela consciência, né, aquele entendimento que às vezes vem de pai para filho, né? Não, você trabalha muito enquanto você é jovem, para depois, quando você se aposentar, você poder usufruir. E eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar muito, mas nós temos que trabalhar com inteligência. Nós temos que colocar o nosso tempo onde realmente ele gera o que a gente necessita. E não trabalhar e não pensar o que está acontecendo. Porque se você não chegar à sua aposentadoria, e se antes dela acontecer alguma coisa, você trabalhou sua vida inteira e você nunca viveu, nunca aproveitou, nunca tirou férias. E eu sei que isso acontece, principalmente quem é da área da saúde. De que, mas Vânia, como é que eu vou tirar férias se janeiro e fevereiro é onde as pessoas mais procuram o meu trabalho? Ou então, dentro do Pilates, né, é onde as pessoas não procuram. Ou eu não tenho como sair porque eu não tenho dinheiro. Então, você tem que ter consciência disso. E o que eu quero que você realmente se dê conta é que o método ele pode te possibilitar ter tempo. Mas você precisa destinar um tempo para aprender sobre ele. Porque não acontece da hora para noite, gente. Não é assim, eu rezo, e aí as coisas, te acontecem. Não, você reza, você pede e Deus manda as oportunidades. Manda as pessoas falando, manda as pessoas dizendo, olha, tá acontecendo isso, se dá conta disso. Nada nesse mundo acontece num passe de mágica. Então, eu quero que você se dê conta, sim, de que a sua vida, ela vai passar. A sua idade, ela vai passar.
O tempo de produção que você tem de efetivar, de realmente produzir coisas, ele vai passar. Se você conversar com uma pessoa de mais idade, ela vai dizer: nossa, quando eu era jovem eu produzia tanto. Hoje parece que eu não consigo. Por quê? Porque passa as fases da nossa vida assim como passa as fases da criança. Passa tudo isso na nossa vida, passa o momento em que você tem que produzir mais, que você tem energia, que você não tem filho, que você está destinado a só isso, sim. Passa o tempo que seus filhos são pequenos, passa. E é por isso que eu quero que você se dê conta que você pode viver de algo que realmente te possibilita ter mais tempo. E eu já sei qual é a pergunta que você tem na sua cabeça agora. Ok, Vânia, eu sei que eu tenho que ter mais tempo, mas se eu não trabalhar tudo, realmente gira em torno do quanto eu recebo para viver. E eu sei disso. E eu realmente quero que você se dê conta de que você tem que entender que isso é importante. Porque se você não ter um retorno financeiro para você trabalhar menos, você não consegue. E o pior momento, gente, é quando você está no início, onde você às vezes não consegue sair daquele sistema que você se colocou, né? Em que às vezes, inclusive, a gente diz assim: ah, eu trabalho 8 horas, eu vou pegar um bico ainda mais para mim ganhar mais. E aí você vai lá e trabalha mais tempo, e aí você realmente você não tem mais como sair daquela engrenagem. E é por isso que eu quero dizer para vocês que como o Pilates for Kids, ele pode te possibilitar. E por que ele pode te possibilitar? Porque ele foi pensado nisso. Porque o que acontece, gente? Eu também trabalhava muito. Eu também trabalhava horas, muitas horas do meu dia. Só que chegou um momento da minha vida que eu comecei a me dar conta de que, poxa, eu tenho filhos. Poxa, eu tenho uma idade que é uma idade saudável, em que eu tenho vontade de viajar, em que eu tenho vontade de viver, em que eu quero estar com os meus amigos, em que eu quero estar viajando, eu quero estar com a minha família. Se eu não aproveitar esses momentos, eles vão passar igual. Eles não vão mais voltar. E isso realmente me deixava numa situação de que pensava: mas como é que eu saio dessa engrenagem? Como é que eu saio desse sistema que eu mesmo me coloquei, onde eu trabalhava das 7 da manhã às 9:30 da noite no estúdio, e que às vezes, inclusive no sábado, as pessoas me pediam: Vânia, tu não trabalha no sábado? E aí as minhas filhas ficavam com o pai, com a minha irmã, ou ficavam lá com alguém, porque na minha cabeça eu tinha que estar trabalhando todo o tempo. Porque na minha cabeça eu pensava: eu vou trabalhar bastante, porque daí eu vou dar condições da minha filha ter uma festinha de aniversário, ela ter uma roupa legal, ela estudar numa escola legal. E aí eu entendi, quando ela tinha 3 anos, que na cabeça dela, o que mais era valioso para ela era a minha presença, era o meu tempo. E é isso que eu quero que você se dê conta, que você realmente entenda que o seu tempo, ele não é só importante para você, mas ele é extremamente importante para as pessoas que estão ao seu redor. Elas querem a sua presença, elas querem a sua atenção. Se você não sair desse sistema em que você tem que trabalhar direto, que você não tem tempo para elas, perde realmente os melhores anos da vida dela, porque você destinou a sua vida no foco errado. E aí o Pilates for Kids, ele vem possibilitar isso, porque como eu disse, primeiramente, era uma ambição minha. Eu queria ter mais tempo, eu desejava, eu precisava ter mais tempo. Porque a minha filha, inclusive, me disse: mãe, eu quero acordar com você. Eu quero que quando eu acorde, você esteja aqui comigo. E eu sei que você, inclusive, várias vezes da sua vida, gostaria de estar com os seus filhos, com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor, mas você não pode. Porque você tem compromisso, porque você tem que dar o sustento no final do mês, porque você realmente entende que se eu não trabalhar, eu não recebo. Nós que somos da área, que somos muitas vezes autônomos, né? Que se trabalhamos, se nós dermos algo, nós recebemos, senão não. É uma cilada às vezes isso. Porque a gente entra num sistema que não consegue mais sair. Então,
Quando eu entendi que isso realmente não era assim e que eu não queria passar os meus próximos 10, 20, 30 anos da minha vida nesse sistema, eu realmente comecei a entender que eu tenho que fazer algo, eu tenho que sair disso. E realmente o Pilates Kids começou a aparecer na minha vida de uma maneira que era uma solução de um problema de um aluno, mas eu comecei a enxergar que ele podia ter mais possibilidades. E quando você entende que ele sim, ele pode te dar mais tempo. Por quê, gente? Porque ele é um método que foi pensado para você realmente ter menos tempo investido em trabalhar dando aula. Mas como, Vânia? Como? Porque imagine você, hoje você trabalha com Pilates, ou então hoje você trabalha num determinado local e você pode estar recebendo por hora, né, para trabalhar daquele determinado lugar, ou então você trabalha com um aluno por vez, ou 2 alunos no seu estúdio. O que acontece? Esse é o sistema que nós estamos hoje. Para você trabalhar com 20 alunos, você vai ter que trabalhar 10 horas, por exemplo, né? Num dia, imagine que você trabalha com 2 alunos por horário. Para você trabalhar e atender 20 alunos num dia, ou 20 pacientes num dia, você vai ter que trabalhar 10 horas. Quando eu realmente mostro para vocês que o método foi desenvolvido para que você trabalhe com mais pessoas, o que você entende? Que se eu pudesse botar 5 alunos em cada horário, em vez de eu trabalhar 10 horas, eu poderia estar trabalhando 4 horas. E eu teria o mesmo resultado? Sim. Então, quando você se dá conta de que a maneira como você estruturou o seu trabalho é ele que muitas vezes te deixa obrigado a trabalhar mais tempo. Porque você, inclusive, defende, não, mas eu tenho que trabalhar individualmente, porque eu quero fazer um trabalho individualmente, eu quero dar um resultado individualmente. E eu sei que isso ocorre dentro do Pilates, sim, acontece. Só que dessa forma você não sai dessa bola de neve. Dessa forma você estagna, você chega a um período que você vai trabalhar 10 horas por dia e mesmo assim você vai faturar X por mês. E não sai mais disso. Agora, quando você entende que você pode ter um método, e tem que ter um método, não é simplesmente, agora eu vou botar 10 alunos no meu estudo de Pilates, não dá para ser dessa maneira. Entende? Então você tem que entender que o método ele tem que te possibilitar ter um aumento de quantidade de pessoas no mesmo horário. Se você trabalha com mais pessoas por horário, você precisa trabalhar menos e você vai trabalhar com as mesmas quantidades de pessoas. Pensa comigo, gente, se você trabalha 10 horas e cada hora você trabalha com 2 alunos, se você colocar 5 alunos no mesmo período de horário, você vai trabalhar 4 horas. É uma regra simples. Mas tem que ter um método para te dar o quê? Mais tempo. E aí o que vai acontecer, Vânia? Antes eu trabalhava 10 horas para trabalhar com 20 alunos. Hoje eu trabalho 4 horas e eu trabalho com os mesmos 20. O que sobrou na sua vida? O que aconteceu? Sobrou tempo. Por que sobrou tempo? Por que você vai ter mais tempo? Porque você simplesmente começou a pensar de uma maneira que é mais escalável, que é melhor, que é mais bem aproveitável, que o seu tempo é mais valioso, é mais valorizado. E aí as coisas começam a ter o quê? Aquilo que você vem buscando. Tempo para você, inclusive, ter mais saúde na sua vida, porque a maioria dos profissionais que trabalham com saúde, eles mesmos não conseguem fazer aquilo que eles ensinam, eles mesmos não conseguem ter tempo para fazer uma atividade física, eles mesmos não conseguem tempo para fazer sua própria aula de Pilates. E pasmem, isso é a maioria. E é contraditório porque você ensina algo que às vezes você não consegue fazer. Porque você não tem tempo. Porque o seu tempo é todo destinado a trabalhar. Porque na sua vida você não se deu conta, você não aprendeu isso na faculdade, ninguém te ensinou. Ninguém me ensinou isso. Eu aprendi na dor, como a gente diz. Sofrendo, vendo, acordando todo dia, chegando no final de semana esgotada. Por quê?
Chegava o final de semana e eu estava extremamente cansada porque eu trabalhei muito durante a semana. E aí chegava o final do mês, eu não saía daquela bola de neve, gente, não saía daquilo. E aí eu pensava, mas como é que eu vou ter mais tempo se mesmo eu trabalhando tanto tempo eu não consigo dar a volta? E eu sei que é isso que acontece com você. E é por isso que eu quero que você entenda que para você sair disso, você tem que primeiramente entender que dessa maneira não é a melhor para você. Você tem que enxergar que, poxa, eu realmente estou trabalhando muito mais do que deveria. E ganhando menos ainda. Menos que às vezes uma pessoa que não tem formação nenhuma. Eu não sei na sua realidade, na sua cidade, mas aqui onde eu moro, um fisioterapeuta ganha muito menos do que uma doméstica na questão de horário. Muito menos. Um fisioterapeuta aqui ganha na média de R$ 10 a hora, 12, enquanto que uma profissional que faz higienização, que limpa, que é uma doméstica, que trabalha na limpeza de uma casa, ela ganha R$ 150 numa manhã. Você ganha R$ 150 numa manhã? Não. Então, você tem que entender que a gente está num sistema que está engolindo os seus melhores anos da sua vida. E eles não vão mais voltar. E é o que mais dói, gente. Ele não volta. O ontem acabou. O ano passado passou rapidíssimo. Muitas pessoas me escreveram, Vânia, meu Deus, eu já encerrei praticamente o tempo do curso porque já terminou um ano. Sim, já acabou um ano. E às vezes a gente não se deu conta. Porque a vida é muito corrida. E você tem que se dar conta de que ela vai passar, mesmo você não querendo. Mesmo você não se dando conta. Mesmo você realmente dizendo, mas eu preciso trabalhar mais. Você não tem que trabalhar mais. Você tem que trabalhar com inteligência. Você tem que trabalhar aonde dá retorno. Você tem que colocar o seu tempo aonde vale a pena. É isso que você tem que pensar. E não simplesmente fazer e não sair daquela roda que é a roda dos ratos que você trabalha e não sai de lá. Tem que parar e pensar, gente. Poxa, você tem que se dar conta que não é dessa maneira, trabalhando sem pensar, sem ter estratégia, sem enxergar uma luz no final do túnel. Inclusive pensando, poxa, tá, eu tô nessa situação, mas eu enxergo algo para melhorar. E aí você começa a realmente conciliar as coisas, a enxergar que lá no fundo tem uma outra maneira de trabalho. Para enxergar que sim, se eu continuar trabalhando como eu venho trabalhando, mas num outro tipo de formato, gente, eu vou ter 5 vezes mais retorno. Então, o que eu quero que você se dê conta, gente, é que o P4K ela não só é algo que vai te dar tempo, mas ele vai te dar muitas oportunidades, porque quando você tem mais tempo, você consegue, inclusive, olhar outras coisas. Você pode viver melhor, você pode estar com quem você ama, você pode viajar numa época do ano em que ninguém viaja, porque você tem tempo. E tempo e liberdade, gente, é o que mais tem de valioso nessa vida. Porque ninguém realmente tem liberdade se ela tá presa a alguma coisa que não dá tempo. E pergunte para alguém que trabalhava fechado ou trabalhava tantas horas num determinado lugar e de uma hora para outra começou a trabalhar ou por conta ou começou a trabalhar realmente de uma maneira que ganhava as mesmas coisas, mas trabalha a hora que quer, se essa pessoa voltaria a ter um horário fixo. Nunca! Porque ela entendeu que ter tempo e realmente fazer o que bem entender com o tempo que tem é o que tem de mais valioso. É você ter a possibilidade de ligar para sua turma de Pilates da criança e dizer assim, olha só, galerinha, essa semana a prof não vai dar aula, mas nós vamos recuperar essa aula porque a prof vai fazer tal coisa. Você pode fazer isso hoje? Muito difícil, porque o seu tempo está realmente refém de você mesmo, você é refém dele. E você não deveria ser refém
defender ele. Você deveria estar fazendo o que te dá possibilidade de ter mais ele, mais tempo. E eu tava falando, inclusive, né, do porquê o Pilates for Kids pode te possibilitar mais tempo. Porque a primeira regra era algo que eu queria, ter mais tempo. E eu posso dizer para vocês, que vocês veem a minha vida nos meus stories. Eu tenho tempo, eu estou em casa. As minhas filhas estão dormindo, vira e mexe, aparece uma aqui, né? Aquela corda. Então, eu tenho a possibilidade de deixar o meu tempo da manhã destinada às minhas filhas. Eu optei por isso, eu optei. E eu disse, eu não vou mais trabalhar em algum local que eu tenha que cumprir horário enquanto as minhas filhas estiverem pequenas, porque para mim, e aí cada um destina o seu, para mim, elas são importantes e eu vou dar o meu tempo a elas. Então, eu realmente tenho todas as manhãs praticamente com elas? Sim, todas as manhãs com elas. À tarde eu trabalho? Sim. À noite eu trabalho? Esporadicamente, faço umas lives, faço aulas com os alunos. Ah, Vânia, mas tu faz live todo dia. Esse não é um trabalho. Esse é um prazer para mim estar aqui compartilhando com vocês e ajudando as pessoas. Quanto mais eu ajudo, mais eu melhoro também como pessoa. Quanto mais eu ajudo você, quanto mais você gera de coisas boas na sua vida, mais esse gerar coisas boas voltam para mim. Então é a lei universal, quanto mais bem tu faz para as pessoas, mais bem volta a você. E eu quero ter uma vida que realmente seja boa e que as minhas filhas colham as coisas também. Então eu preciso estar fazendo isso, mas para mim eu não considero um trabalho. Eu estou aqui porque eu quero. Se eu não quiser dar a live aqui, ninguém vai me cobrar. Você vai me cobrar? Não. Agora eu faço porque eu quero, porque eu gosto. Prazeroso. Agora o que eu quero que você entenda é que você pode não ter tempo nem de vir na live. Porque você tá numa roda que não sai dali. Gente, alunas minhas me falaram, inclusive você busca aqui no próprio Instagram e no próprio YouTube, como nós estamos transmitindo agora as duas plataformas, relatos de alunos que me disseram, Vânia, antes eu trabalhava 18 horas. Para ter o retorno que eu tenho hoje trabalhando 3 horas. Você tem noção, gente, de que o método possibilitou essa pessoa ela ganhar 15 horas, ela ganhar vida, ela ganhar disposição, da pessoa dizer assim, eu focava nas coisas erradas. Eu colocava todo o meu tempo na onde não era o legal, onde não dava retorno. E eu só fui entender isso agora. E eu agradeço, Vânia, por ter me mostrado isso, porque mesmo os meus filhos já terem crescido, eu ainda tenho tempo com eles. Então você acorda, gente. Acorda, menina, como diz a nossa amiga Ana Maria Braga. Acorda, menino, acorda. Coloque o seu tempo aonde vale a pena. Aonde vai te dar mais renda, aonde vai te dar mais tempo, aonde vai ser mais prazeroso para você. O Pilates para criança é algo que tem mais valor. Por quê? Porque o próprio método é reconhecido, é mais valorizado. Então, quando você trabalha com algo que tem mais valor, você tem como cobrar mais. Esses dias uma pessoa me disse assim, olha, Vânia, eu já trabalho com funcional para criança. Eu posso colocar o Pilates dentro do funcional? Eu não aconselho. Sabe por quê? Porque uma aula de Pilates ela tem um valor. Uma aula de funcional ela tem um valor abaixo. Então não coloque algo num valor abaixo. Deixa ele com o próprio valor agregado que ele tem. Todo mundo valoriza mais o Pilates do que qualquer outra atividade. Para nós que somos profissionais da área da educação física, a gente sabe que uma aula de Pilates é mais cara do que uma aula de natação, é mais cara que uma aula de ginástica, é mais cara do que uma aula de dança, é mais cara do que uma aula de musculação, enfim, ela é mais cara, ela tem um valor agregado, já dentro do próprio patamar dela. Então, você entende que o próprio Pilates, ele já tem um valor melhor? Você simplesmente usa disso que já é algo que é entendido pelas pessoas e você faz para as crianças. Só que as crianças não podem serem trabalhadas
somente sozinhas. Por que que elas não podem e não é legal você trabalhar só com criança sozinha? Porque a criança não gosta de fazer algo sozinho. Ela gosta de estar com crianças. E trabalhar de uma metodologia que aborda uma turma te possibilita ter mais alunos na mesma hora, porque é mais benéfico, porque é mais prazeroso, porque a criança gosta e facilita para você também. Então, por que o Pilates Kids te possibilita mais tempo? Porque você trabalha com mais crianças, você trabalha com menos horários e o seu valor é praticamente o mesmo que você cobra trabalhando individual. Um pouquinho a menos. Mas imagine, entre você trabalhar com um aluno e você trabalhar com 5 alunos, você tem quantas vezes a mais? Você tem 4 vezes a mais. Você entende, gente, que se você trabalhar com um aluno e você ganhar 10 reais, por exemplo, se você trabalha com um aluno, você ganha 10 reais desse aluno, num horário, numa hora. Agora, se você trabalhar com 5 alunos, você não ganha mais 10, você ganha 50. Então, eu não preciso explicar tanto a mais para que você entenda que é essa a possibilidade. É por isso que ele te dá mais tempo. Ah, agora a Vânia diz que agora o Pilates Kids eu vou ter mais tempo. É por isso, gente. Porque você faz aqui o seu tempo, que antes você precisava 5 horas para trabalhar com 5 pessoas, hoje numa hora você trabalha com as 5. E ela vai te dar o quê? Mais 4 horas que você vai fazer o que você bem entender. Ah, se eu quiser trabalhar mais, você vai ter o quê? Mais retorno. Ah, se eu não quiser trabalhar mais, se aquilo para mim já tá bom, ótimo, vai viver. Vai destinar o seu tempo àquilo que você quer tanto ter. E aí você vai entender por que realmente o P4K possibilita isso. Entende, gente, que as crianças, e as pessoas me perguntam, mas Vânia, como é que eu vou ter um resultado numa criança se eu trabalhar com um monte de criança? Gente, primeiro que eu quero dizer para vocês que 90% das crianças não tem problema nenhum. Elas não têm problemas. Aquelas que tiver, aí é outro caso. Aí você pode destinar um tempo específico para aquela. Mas a grande maioria das crianças, a gente não trabalha com essas crianças numa reabilitação. A gente trabalha a prevenção. Quando você trabalha a prevenção, você trabalha mais pessoas ao mesmo tempo. Por isso você pode trabalhar com mais pessoas ao mesmo tempo. Porque as crianças não têm problemas. E aquelas que elas tiverem, você vai separar elas daquele grupo, vai. E daqui a pouco você vai identificar que você pode formar um outro grupo de várias crianças com as mesmas necessidades, sim. Já tenho alunos meus dizendo, Vânia, eu vou trabalhar com Pilates exclusivamente com síndrome de Down. É um outro público da grande maioria das crianças? Sim. Mas é aí que você tem que entender que se você colocar todo mundo que tem as mesmas necessidades no mesmo grupo, você consegue trabalhar com mais pessoas ao mesmo tempo, porque é a mesma necessidade. É isso que você tem que ter em clareza, gente. É lógico que eu não posso colocar uma criança que praticamente não tem síndrome nenhuma, com uma criança com síndrome de Down, com alguma que é cadeirante, com alguma que tem um problema de desvio. Não, eu não posso fazer uma salada de frutas, mas eu posso imaginar de uma salada de frutas eu colocar todas as maçãs, todas as bananas, todas as laranjas, todas as frutas iguais nas mesmas, selecionando. Você pode fazer isso? Pode e deve. É aí o caminho, gente. E é simples. Se a gente para e a gente percebe a própria natureza, o próprio reino animal, cachorro anda com cachorro, papagaio anda com papagaio, gato anda com gato, leão anda com leão, elefante anda com elefantes. A própria natureza já mostra que existe a separação das espécies, existe a separação das necessidades. Se a criança precisa de um trabalho focado porque ela tem síndrome de Down, você tem que fazer um trabalho com ela, mas você vai perceber que não tem só uma criança com síndrome de Down, tem várias. Você vai perceber que não tem só uma criança que é cadeirante, tem várias.
e você junta as crianças no mesmo horário para dar as mesmas atividades, para ter mais tempo. Para você daqui a pouco dar um desconto na cobrança do que você cobrava porque você trabalhava individualmente, que para os pais às vezes é benéfico e o resultado vai dar praticamente o mesmo, para eles vão querer. Então você tem que ter essa clareza do porquê realmente o Pilates Kids e ele pode ter essas possibilidades. Por que você vai ter mais tempo? Por que você vai gerar isso nas pessoas? Se você não se der conta, gente, você realmente fica refém de um sistema que te obriga a fazer da maneira que eles querem. E não é o aluno que chega e diz, não, eu quero trabalhar individual. Eu quero aula individual. Você só aceita isso porque você não consegue pagar as contas no final do mês e você precisa daquilo. Agora, se você já tem um percentual que paga as suas contas, que faz o que você precisa, você diz, não, eu não trabalho individual. Eu não trabalho individual com as crianças. Por quê? Porque eu não acredito que é importante eu trabalhar individual, porque realmente não vai me dar tempo. Eu não quero ser refém novamente de um sistema que eu já saí. Eu não quero mais trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite. Eu não quero mais ter uma vida em que eu não tinha tempo para mim, para minha família. Eu não quero mais isso. E se você quer, tudo bem. Agora eu tô mostrando para você que você pode ter o que você tanto almeja, que também é ter tempo. É fazer o que você quer, é estar onde você quer. É isso que eu quero que você entenda. Você pode. E você pode fazer da maneira como realmente seja mais importante para você. Mas não dá para ser de qualquer jeito, tem que ter um método, tem que ser de um formato adequado, que foi pensado e que você simplesmente não pode chegar agora, eu trabalhava individual, agora eu não vou mais trabalhar e ponto final. Não, você tem que dar uma justificativa, você tem que saber por quê, você tem que argumentar para as pessoas. Entendem, gente? Então, por que o P4K te possibilita mais tempo? Porque ele foi pensado de uma maneira que realmente ele pode ser trabalhado com mais pessoas. Porque ele realmente trabalha com mais crianças. Porque ele realmente te dá, no final, um valor agregado maior. Por quê? Porque o Pilates, ele é reconhecido, ele já tem um valor melhor. Então não faça, inclusive, agora que eu trabalho com criança eu vou botar o meu preço lá embaixo. Não faça isso, gente. Não se desvalorizem, tá? Porque senão você continua num sistema que não é o adequado. Ele te dá valor agregado, ele te dá um retorno financeiro maior e você vai trabalhar menos. Porque antes você trabalhava com 10 alunos, 10 horas por dia. Hoje você pode trabalhar com 5 alunos, 4 horas por dia. Então, é isso que você tem que enxergar. Só que você precisa entender que é por esse o caminho. É dessa maneira que você faz. É com esse método que é possível. E é com as próprias crianças que é possível. Porque a criança, inclusive, quando os pais dizem, não, mas eu quero que você trabalhe individual com o meu filho. Só que ele chegar numa escola e dizer, eu quero que tenha um professor individual para o meu filho, não acontece, a menos que ele pague o quê? Um professor particular, e ele sabe que a hora de um professor em particular é muito maior. Então você não precisa cair nesse sistema de pressão dos pais, porque se você já tem o seu estúdio, ou você já tem as suas aulas destinadas, você diz para os pais, não, mas eu não trabalho individual, eu trabalho na turma. E por quê? Porque criança precisa estar com criança, porque criança sente mais prazer estando com criança, porque criança gosta de fazer um trabalho coletivo. A criança não se motiva a ficar sempre sozinha, só com o professor, é chato, é monótono, ela não gosta. Você só vai fazer isso se você tiver um caso específico, de fazer um trabalho específico com aquela criança, porque ela tem uma patologia que você precisa resolver, porque ela é diferente, porque ela tem alguma síndrome, que inclusive você pode já olhar de uma forma que você possa agrupar síndromes e trabalhar de igual. Mas fora isso, você não tem por que trabalhar individual uma criança. Porque não é melhor.
porque não é mais saudável, porque não tem atração, porque não tem interatividade, porque a criança sente que é chato, porque ela não gosta, porque criança gosta de brincar com criança. Criança não te pergunta, quando ela é pequenininha, papai, mamãe, brinca comigo. Ninguém brinca comigo. Ah, eu não tenho ninguém para brincar. Não é essa a fala das crianças, gente. A criança fala isso. Então é por isso que você não precisa trabalhar individual com criança. É por isso que você não precisa trabalhar no próprio aparelho. E aí muitos profissionais vêm agora me dizer, mas eu trabalho com criança. Da mesma maneira que trabalha com adulto, você continua refém do seu tempo. Você não saiu do sistema ainda, gente, que é um sistema que te engole, que gasta os teus melhores anos, o seu melhor tempo, a sua melhor produtividade. Então não caia nesse erro. Não vá pensando, eu trabalho com Pilates Kids, mas a criança usa um horário sozinha, principalmente nos aparelhos ainda, que nem ajuda. Que nem é prazeroso para ela. E por que eu falo isso? Porque eu trabalho há 5 anos com criança. E porque desse formato, com esse método, funciona. Dá resultado para a criança? Dá. Dá resultado para os pais? Dá. Dá resultado para você? Dá. Todo mundo sai feliz e é isso que você tem que pensar. Que você tem que sair feliz e a criança tem que sair feliz. E é isso que eu quero que você tenha entendimento. Que você possa, inclusive, crescer. Ter mais horas trabalhando com criança, aumentar a quantidade de criança. E observem, gente, todos que trabalham com crianças, eles trabalham em turminhas. Você não precisa trabalhar individual. Você nem deve trabalhar individual. Você tem que se dar conta disso, gente. Se dê conta do que você tem na mão. E você, é só para você que é fisioterapeuta, é só para você que é profissional de educação física. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar com pilates para criança, gente. Para quem é, inclusive, enfermeiro, que na realidade abriu, né, uma maneira realmente de quem é enfermeiro fazer curso de pilates também. E não sou eu que vou dizer se pode, se não pode, a própria legislação liberou. Mas os outros profissionais não podem. Eu recebo muitas pessoas me perguntando, Vânia, eu sou massoterapeuta, eu posso trabalhar com pilates para criança? Não pode. Eu sou professora da escola, eu posso colocar pilates com os meus alunos? Eu tenho pedagogia. Não pode. E você que pode, não se dá conta. Entende, gente, que você às vezes está bitolado porque ninguém falou para você, eu estou falando para você. Existe uma outra vida. Existe ter tempo para você, sei lá, viajar, para você ler um livro, para você ficar com quem você gosta, para você, inclusive, ter uma vida. Você trabalhar sim, você ter o retorno sim, mas você ter tempo para você. Gente, o que mais impacta as pessoas, e isso eu li também num livro, em que a pessoa fez uma pesquisa e ela relatou no livro que ela escreveu, eu não me lembro agora o nome do livro, mas enfim, eu li isso, que elas fizeram uma pesquisa no leito de morte dos hospitais. E as pessoas que estavam lá, praticamente já nos seus últimos instantes de vida, e era perdido para essas pessoas, se elas pudessem voltar, o que elas mudariam na vida delas? Sabe qual era a resposta dessas pessoas, gente? Eu teria dado mais tempo para as pessoas que eu amava, que eu amo. Eu teria passado mais tempo com as pessoas que eu amo. Essa é a maior angústia. Não espera você chegar num leito de morte. Não espera você ter 60, 70 anos para se dar conta de algo que você pode estar se dando conta agora, com 20, com 30. E chegar lá, e essa é a minha missão, chegar lá no meu, sei lá, eu espero viver até uns 70, 80 anos, a minha avó vai fazer 90, quem sabe eu consiga chegar na vivência dela também, na quantidade de anos que ela vive, que ela vive, né? Mas eu quero chegar no meu leito de morte, quando eu chegar e dizer assim, não, eu realmente dei tempo para quem era importante na minha vida. Eu passei tempo com quem eu amava, com quem eu amo.
E é isso que eu quero que você se dê conta, gente. A vida não é só trabalho. O trabalho é importante, ele dignifica o homem, mas Deus não te botou nessa terra só para trabalhar. Ele não te deu filhos, ele não te deu pessoas para que você não tenha tempo com eles. Mas ele te dá sabedoria, ele te dá as mesmas 24 horas que ele dá para mim, que ele dá para Fernanda, ele dá para Gislaine, que ele dá para Giza, que ele dá para quem mais tá aqui. Enfim, que passou durante essa live. Para Esther, para Ângela, para Samira, para Josi, para Manu, para Michele. Ele dá as 24 horas para nós todos os dias. Chega às 23h59, zera o cronômetro e começa tudo de novo para mim, para você e para todo mundo. E quem define o que vai fazer com esse presente que você ganha todos os dias é você, é eu. Então, escolha fazer a melhor maneira, escolha viver da melhor forma, escolha dar atenção aonde tem atenção, escolha por onde caminhar, escolha ter tempo. E quando você enxergar isso, eu te garanto que você vai me dizer a mesma coisa que eu ouvi de uma aluna recentemente. Eu trabalhava 18 horas para ter o retorno que eu tenho. Hoje, eu trabalhava 18 horas para receber X valor. Hoje eu trabalho 3 horas e eu recebo o mesmo valor. Vânia, hoje eu tenho mais hora com o meu tempo, eu tenho mais horas com a minha família, eu passo mais tempo com alguém, com as pessoas que eu mais amo. E eu realmente não me dava conta disso. Porque quando a gente tá nesse sistema de trabalhar, e a gente não olha outras coisas, você não enxerga. A gente não se dá conta, e é por isso que eu quero que você se dê conta o que você tá fazendo com a sua vida. O que você está fazendo com a vida das pessoas que mais te amam? Porque você não está lá com elas. Então, eu realmente quero encerrar, gente, essa sexta-feira. A sexta-feira que é o dia que realmente encerra as lives da semana, né? Em que a maioria das pessoas, dos profissionais, é sexta-feira, graças a Deus, eu vou ter tempo para ficar com alguém. Eu realmente desejo que você não tenha essa sensação, que a sua segunda-feira seja tanto prazerosa quanto é na sexta. Porque a sua vida, ela realmente é boa para você viver. Que você sinta prazer em estar vivendo, estar tendo tempo com quem você ama, fazendo o que você gosta, e que independente para você se é segunda, se é quarta, se é sexta, você faz o que você gosta. E eu quero que você se dê conta, gente. Hoje é sexta-feira, eu estou encerrando a live da semana para vocês. Que você possa refletir, que você possa pensar, que você possa analisar. Amanhã você vai ter tempo, né? Amanhã é sábado. Que você possa, se não tem amanhã, você vai ter domingo, mas para e pensa. Pega um caderno, gente. Pega um caderno, faça um cronograma. O que você faz durante a sua vida? Qual é a sua rotina na segunda? Qual é a sua rotina na terça? Quarta, quinta, sexta? E aí você vai se dar conta que você passa o maior tempo da sua vida trabalhando. E aonde você queria estar? Com quem você queria estar? E quando você se dá conta de que você está numa bola de neve e que às vezes você não consegue sair disso, é a hora de você se dar conta que eu preciso sair disso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso mudar essa realidade. E eu tenho que sair, e eu não quero dizer que você tem que chegar agora, segunda-feira, e dizer assim, eu pedi demissão do que eu trabalhava, eu larguei tudo e eu vou focar agora só do Pilates. Porque eu sei, inclusive, que se você fizer isso, você vai ter retorno. Mas eu sei que o medo que está por trás disso, ele não vai deixar você fazer isso. Mas eu quero que você comece a pensar em maneiras de você mudar essa realidade. Uma delas é vir aqui às 7 da manhã, assistir a live. Ah, não tenho tempo. Começou de novo a história do tempo, né? Mas para você ter tempo, você tem que sacrificar algumas coisas para depois ter o tempo.
E aí você vai se dar conta que você está só trabalhando. A sua vida é o quê? Trabalho. Enquanto muitos vivem, você trabalha. E pode ser que você pense, eu vou trabalhar agora para depois viver. E se você não tiver, se você não tiver esse tempo, a gente não sabe. Uma das coisas que a gente sabe, inclusive, é que a gente não fica para semente, né? Que a gente não tem uma vida que não termina. A nossa vida teve um começo e ela vai ter um fim. Só que por um lado é até bom que a gente não saiba que quando a gente vai partir dessa, né? Quando a gente vai sair dessa vida para uma melhor, eu espero, né? A gente não sabe. Só que, e se você não chegar lá? Você passou a sua vida na Terra só trabalhando. Mas Deus te deu as mesmas horas que Ele deu para todo mundo. Que Ele deu para mim, que Ele dá para você. E você faz com elas aquilo que você realmente quiser. Porque Ele te deu a liberdade de fazer e de colocar ela aonde você acha que é importante. E é com isso que eu quero que você termine essa live de hoje. Pensando o que eu estou fazendo com a minha vida, com o tempo que eu tenho, aonde eu estou colocando. E se dá conta que você está passando pelos melhores anos da sua vida. E você está gastando ele aonde? De que forma? Fazendo o que todo mundo faz. Porque você não se deu conta de coisas que tem que dão muito mais poder de você ter mais tempo para você. Então é isso que eu quero que você perceba. É isso que eu quero que você se dê conta, que você anote e que isso fique te importunando. Porque só a gente muda quando algo começa a doer lá. A gente só muda por 2 motivos. Pelo amor ou pela dor. Então, que você realmente se dê conta. É melhor a gente mudar pelo amor. A dor dói muito mais. Certo, gente? Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.